Bom dia para você, seja bem-vindo aqui na Rede Vida de Televisão. Nós começamos agora a Palavra do Cardeal, nosso encontro com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo. Bom dia, Dom Odilo. Bom domingo para você. E boa semana, nesta segunda semana de Dia dos Pais, agosto. Dia dos Pais. Né? E por isso, a vocês todos que nos assistem, um bom domingo também, bom Dia dos Pais, boa festa em família. Hoje lembramos a vocação, a família, o casamento. Semana passada a gente falava da vocação sacerdotal, mas que surgia na família. Hoje a gente lembra da vocação à família, né? Sem dúvida, a vocação à família hoje mais e mais se põe. No passado, eu achava que não era preciso falar do casamento como uma vocação, porque isso era uma coisa natural. Mas hoje, mais e mais, eu vejo que é preciso falar, sim, do casamento como uma vocação. E também convidar os jovens que despertam para o amor, para namorar, para, pensar um projeto junto, pensar isso como uma vocação, como um chamado de Deus. Um chamado, assim como é chamado para o sacerdote, o outro é chamado para ser, ser casado, casada, né? Isso. E, sobretudo, na ótica da fé, da vivência cristã. Claro, na ótica da fé, lembro sempre aquilo que faz a diferença, o grande diferencial, o que São Paulo usa numa de suas cartas. Como santos e amados de Deus. Vivei isso e aquilo. Então, como santos e amados de Deus, viver também o casamento e a vida em família. A gente começa sempre com a reflexão do Dom Odilo sobre o Evangelho de hoje. O Evangelho, nesse 20º domingo do tempo comum, 20º domingo do tempo comum, a gente traz o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. Que é meio polêmico, eu queria que o senhor explicasse. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. É Jesus que fala isso. E agora? Jesus é da paz? Então, isso... Jesus não veio trazer a paz? Tem um discurso de pacífico, né? Sim, Jesus é da paz e veio trazer a paz, mas não qualquer paz. Não é qualquer paz. É a paz na base da verdade, da justiça, do respeito. A paz, sobretudo, a paz na direção de Deus, isto é, estar em dia com Deus. Ao contrário, não se tem paz. Aí nós entendemos a palavra de Jesus do Evangelho de hoje. Vocês acham que eu vim trazer a paz? Aqui Jesus está falando da paz de qualquer paz, de qualquer jeito. Essa paz que o pessoal pensava, paz de evitar de brigar, né? Paz a qualquer custo, renunciando à verdade, sacrificando a dignidade, sacrificando a justiça, sacrificando a retidão, a honestidade. Isso não é paz, né? Pois é, Jesus não veio propagar esta paz, veio propagar uma outra paz, que requer esforço. Aí entendemos, vim trazer, outro lugar diz, eu vim trazer a guerra. Mas não é a guerra dos canhões, nem dos mísseis, nem das bombas atômicas, nem dos fuzis. Não é a guerra como nós entendemos imediatamente, mas a guerra significa esse combate interior, o esforço e a perseverança. E é isso que se refere ao Evangelho, quando Jesus continua dizendo, olha, daqui por diante vai ter divisão na família. Por causa de mim, por causa do Evangelho do Reino de Deus. Sim, porque o Evangelho, o Reino de Deus, é um valor maior do que, de repente, ficar de bem com a família. Não, tem que seguir, em primeiro lugar, a verdade, a retidão, tem que estar de bem com Deus. Agora, se é para sacrificar, inclusive, a verdade, a justiça, a retidão moral, e assim por diante, só para ficar de bem com os outros, então... não é esta paz que Jesus trouxe. E a divisão, a gente poderia ver a divisão, porque Jesus divide também um tempo de outro, de costume de outro. O tempo com Jesus é dividido, a história com Jesus é dividida também. A gente poderia também dizer Jesus pede escolhas. Isso, decisões, que às vezes podem ser difíceis. E decisões que nem todos compreendem também.
como é difícil, às vezes, o passo da fé. Que as pessoas buscam, sinceramente, lutam pela fé, para ter clareza, para fazer a sua escolha, permanecer fiéis à sua fé, enquanto às vezes outros não compreendem, às vezes a própria família não compreende isso. Né? Senhor, decisão, a palavra decisão é de síndera, de cortar, né? Você tem que cortar alguma coisa para optar por outra. Decisão, né? E perseverança. Perseverança. Que é um combate. Não é uma guerra de fuzil, mas é uma guerra interior, um combate. Também é o combate de superar a tentação de todos os dias. Todos os dias, né, a gente é levado a isso, a gente é preparado, no batismo a gente é preparado para combater, né? A vida do cristão é um combate. Né? Muitas vezes isso é apresentado na Bíblia, no Novo Testamento, a vida cristã, como uma luta, um combate, não contra os outros, né? Mas um combate para alcançar a meta, para ficar firme no caminho, para perseverar e para não desanimar. A nossa vida pessoal é um combate contra a concupiscência, a coisa do pecado original, é um combate. Como é? Né? Dom Dilo, o senhor começou falando sobre a questão da vocação familiar, vocação matrimonial, né? E é interessante ter essa ótica, né? Olhar o casamento, né? Não como se fosse uma coisa acontecida ao acaso, né? Mas como algo que foi chamado, né? Isso hoje cada vez mais se torna necessário, uma vez que o casamento religioso, por exemplo, a família estável, a família fiel, o casal fiel, o marido e mulher também dedicados aos filhos, à educação, a família baseada no casamento, isso hoje não é tão evidente. A maioria das pessoas não tem isso como evidente. Mas a igreja, sim, põe grande valor nisso. Põe grande valor. Isso é a vocação cristã, está dentro, né, o casamento cristão, a família cristã, se compreende a partir da base da fé cristã. Por isso não se impõe a ninguém, é claro, é escolha livre, né? E não se impõe a ninguém. Porém, é recomendado, por exemplo, que os cristãos, que os católicos busquem descobrir mais e mais o sentido do casamento cristão, por isso também do sacramento do matrimônio, o sentido da família cristã e daquelas virtudes que são tão importantes, que talvez outros não valorizam. Mas nós que temos esses valores do Evangelho, sim, devemos aprender a valorizar. E isto é, de fato, a vocação cristã do matrimônio e da família. Dom Dilo, é interessante porque hoje a gente fala a sociedade como um todo lembra o Dia dos Pais, mas é um dia muito importante para lembrar a vocação dos pais, né? Pai e mãe, né? Pai e mãe como um chamado de Deus, né? Nesse dia. Aqui a gente pode dizer pais ou pai. Pais, pai e mãe. Então vamos lembrar primeiro os pais enquanto pai, né? Enquanto ele. Olha, cada vez mais hoje de novo se redescobre a importância do pai na família, na educação dos filhos, na presença junto dos filhos. E quando ele está ausente, alguma coisa falta depois. Falta na educação, na formação, enfim, na formação equilibrada dos filhos, inclusive na afetividade e assim por diante, na capacidade de se relacionar. O pai é importante, o pai é importante. A mãe, não tem dúvida que é importante, porém a educação, a formação equilibrada se dá com a presença e a participação dos dois. Agora, os pais, né? Os pais, como pai e mãe, é claro, é o ideal, né, que os dois participem de maneira equilibrada da vida, da formação dos filhos, mas também para formar o contexto familiar, né, para dar a tônica do contexto familiar. É claro que vivemos num ambiente humano, não de anjos e não de santos já canonizados, né, todos a caminho, chamados a isso, mas estamos aí entre mil dificuldades, carências, deficiências. Então a gente encoraja todos, mesmo aqueles que vivem no meio de tantas dificuldades, o casamento. Mas vivem algum valor do casamento. Coragem, vivam isto. Vivem valores da família, mesmo que não sejam plenamente. Procurem viver os valores do casamento. Aquele que consegue viver os valores da família.
Se são pais, se são mães, pois dediquem aquilo que de melhor tem, porque isso os enriquece e ainda mais enriquece os filhos. Então, realmente vale a pena olhar, né, o casamento, a família, não simplesmente como busca da autossatisfação, mas muito mais como aquilo que de fato a igreja diz, é doação da vida. É doação da vida. E ao doar a vida se realiza também a própria vida. E aí tem sentido realmente o amor, seja o amor humano como o amor cristão. Dá a benção para a gente e abençoa as famílias hoje. Pois é, hoje daria para cantar junto com o Padre Zezinho. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. E abençoa a minha também. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 Operadora 11 4200 8080.